Álvaro, quando nós olhamos para nossa casa, para a natureza, para esse planeta, a gente se depara com algumas discrepâncias e com números estranhos e com situações onde a gente percebe que o negócio está desandando e com políticas que parecem desastrosas e, enfim, você está atento a isso, né? Está acompanhando esse movimento, está participando aí desse movimento de observação e denunciando essas coisas. Fale pra gente o que você tem percebido. É multidisciplinar, né? Infelizmente são muitas facetas que a gente analisa sobre vida social ou sobre economia ou sobre tudo que a gente já comentou em alguns outros episódios, né? Mas um que me inspira muito é como nós, seres humanos, vemos a natureza, as espécies, os animais, as plantas, os fungos e que grau de preocupação ou cuidado nos inspira, né? E se a gente considera, vê e está convicto e não há dúvida que a Terra é um paraíso pela diversidade, pelo prazer de ver tanta coisa fantástica. E o prazer é tão grande que não importa, passa a não importar se a origem foi simplesmente material combinatória de átomos ou se foi um criador que a fez, né? Ela é maravilhosa de todas formas e não há como negar, né? Sim. Então, para mim, muito mais importante do que aquelas brigas que nunca chegaram a nenhuma conclusão dos evolucionistas com os criacionistas ou com os desenho inteligente, tudo bem, ainda de coração eu respeito cada um que tem a sua convicção, mesmo que ainda não temos elementos para baixar o martelo e dizer essa é a resposta definitiva, mas o que temos é que você, aonde for, tem uma flor para admirar, tem um formigueirinho para ver a maravilha da coordenação trabalhista. E isso de fato para mim não resta nenhuma dúvida que sempre me inspirou, né? Eu tenho mais de 55 anos ininterruptos criando animais domésticos, especificamente canários, que são domésticos, super adaptados e tudo, e para mim tem sido uma riqueza de informação, né? Temos o direito, mesmo que sejamos ateus, isso é um milagre, né? Um filhotinho nascer com 0,8 gramas, que ele já tem uma estrutura que tem 20 minutos para levantar o biquinho sem que ninguém lhe ensine, porque senão a mãe não vai poder tratar, né? O que ele está dentro de um ovo e no dia exato, no minuto exato, recebe um comando, começa a bicar a casca do ovo, sem ter contato com o mundo externo. Quantos dias ele leva para poder? Com 13 dias, 13 no caso dias. dos canários, né? Sim. E o zelo da mãe para construir um ninho que ela nunca viu construir, para chocar que ele nunca viu chocar, para ver o filhotinho e dizer como tem que escolher os alimentos apropriados, colocar no biquinho, é uma riqueza tão grande que nunca cansa de admirar, né? Para mim é assim, aquilo é eu me desconectar do resto e observar que cada um tem inclusive seu comportamento, né? Então essa admiração é algo que tenho e do qual não abro mão, e cada vez é maior, né? E muitas coisas me levaram a análise, inclusive a dar palestras em meios acadêmicos e governamentais sobre bem-estar animal, sobre o que é domesticidade, que muitas vezes é algo que não se entende tão profundamente como eu gostaria, isso sem criar a sensação de que estou defendendo um grupo ou outro, né? Mas então, vamos pensar um pouquinho de história, né? A natureza existia numa harmonia completa e tal. Perfeito. Chegou o ser humano. E o ser humano, podemos chamar como uma evolução ou uma mutação, mas uma origem de uma espécie que tem características diferentes do que até então acontecia, né? Então, como nós, espécie Homo sapiens,
desenvolvemos uma incrível capacidade de desenvolver ferramentas até hoje, desde que eu posso dizer, de uma pedra para quebrar uma noz até a inteligência artificial. Claro, tudo isso trouxe um histórico evolutivo que a Terra não conhecia. A Terra não conhecia isso. E me parece que foi nos últimos 10 mil anos para cá, mais ou menos, Sim, né? Quando a gente dominou a agricultura. É agora, foi coisa agora. recente, sim. Então, essas ferramentas, muito bem colocadas por você, como sempre, a agricultura e a industrialização e as ferramentas para produzir em massa, para produzir mais, etc., trouxe um crescimento demográfico, um crescimento de consumo, um crescimento de uma infinidade de coisas que não estavam, como que eu posso dizer, planejadas para conviver com elas e para saber conduzir, né? Muitas coisas cresceram sem que a gente saiba como conduzir. Até a própria medicina, porque pense, todos queremos viver. Eu quero viver 150 anos e quero viver, porque amo a vida. Mas uma vez que se aumenta a expectativa de vida, haveria de pensar, opa, cuidado, porque a população vai fugir do controle, como fugiu. Fugir do controle ficou entre o aumento do nascimento, mas também aumento da expectativa de vida. O que a idade média era 45 anos, hoje deve estar beirando 75, ou alguma coisa do gênero, né? Então, o crescimento aconteceu, mas não houve um planejamento. Isso gerou muitos problemas. Hoje em dia, como já comentava, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Sim. Hoje em dia tem que comer. Não pode matar animal silvestre. Entre morrer de fome e violar a lei, ele vai violar a lei. Sim. Porque é um desespero natural. E se ele está sem alimento e está num lugar isolado e tem que desmatar para plantar milho para alimentar a família, ele vai fazer, porque entre morrer de fome e violar a lei, sempre vai violar a lei. Então estamos imbuídos em um ambiente onde, como não houve um planejamento como deveria ter sido feito, parece muito racional dizer, já que a expectativa de vida aumentou, de alguma forma não temos que controlar a natalidade. Isso, por favor, não é esterilizar ninguém, nem fazer nada nazista, é simplesmente que as famílias hoje dizem, como é difícil manter 12 filhos como antigamente, eu tenho 1 ou 2 ou 3, porque é aquilo que se adequa é um planejamento. Mas o planejamento familiar não acompanhou, ou seja, o planejamento social não acompanhou essa forma de reacionar pessoal das pessoas bem instruídas, com nível de educação determinado. Enfim. Mas por que de costas para a natureza e perto do caos? Porque criamos um muro de Berlim entre o resto da natureza e nós nos atribuímos como que eu posso dizer? O direito de nos considerarmos donos da Terra e de desprezar o resto das formas de vida. Isso é muito doloroso. Uma vez eu vi um comentário de acho que foi de um astrônomo, físico, Marcelo Gleiser, ele falando sobre essa questão de que a partir do momento que algumas religiões tiraram os deuses da terra e colocaram no céu, e esses deuses que estão no céu atribuíram ao homem uma espécie de uma responsabilidade, como se fossem donos da terra, um poder, como se fossem donos da terra, então não podemos subjugar, e que inclusive há trechos em determinadas escrituras que dizem isso, que a terra foi feita para os homens, e que dá essa conotação então de que tá tudo bem, então nós somos donos disso aqui, a gente faz o que a gente quiser. Exatamente. A gente desmata, a gente come tudo, a gente destrói tudo, a gente transforma isso naquilo e não tem preço, não tem nada, vamos fazer. Perfeito. Perfeita a sua colocação, são minhas palavras também, né? Me solidarizo com o seu raciocínio plenamente. Ou seja, nos levou ao conceito de que não, são bichos, sabe? Sim. Então, não tem problema, não tem que se preocupar, não tem que se sensibilizar. Mas eu digo, deixa eu pensar abstratamente. Que existe um Deus, perfeito, um Criador,
Então, aquilo, os 8 milhões e meio de espécies que estão lá, que eles foram aí, estão aí colocadas por quem? E que colocaria que sem finalidade ou para ser, enfim, massacradas, né? Sabe? Por que não entender de que mínimo um animal, um inseto, ele tem uma estrutura que foi criada, seja por materialismo, seja por criacionismo, não importa, ela está ali. E o admirá-la, o respeitá-la, me faz muito mais grandioso do que pegar, não, dizima como se é uma estrutura que tem uma complexidade, onde toda uma cadeia de interações, onde quebrar aquilo é um desastre. Desprezá-lo é mais ainda, me daria a mim, Álvaro, a condição de um ser que despreza, porque eu acho que eu sou dono disso aqui, como achando de que eu, sem nenhuma forma de vida na Terra, poderia sobreviver. Sim. E isso é muito triste e isso nos aproxima do caos, com certeza. A história, e nossa história genética, ainda indica que nós sentimos prazer pela natureza, pelas outras formas de vida. Não se imagina nenhum lar, nenhum, que não tenha uma plantinha, que não tenha um aquáriozinho, um cachorrinho, um gatinho, ou uma flor, ou nem que seja um quadro com expressões da natureza. Porque nós temos, e temos que agradecer que temos esse prazer. Porque interagir com outra forma de vida é sinal de saúde mental. E simplesmente achar que a gente pode viver como esses, às vezes entra, sei lá, numa agência, até nas agências de banco tem plantinha, mas digo, esses meios que são inertes, que não têm vida, a gente sente como que aí a gente não conseguiria viver, porque necessita essa interação. E essa interação é saudável, sinal de saúde mental. E você sabe que no meio de empresários, por onde eu circulo muito, hoje se fala muito como uma estratégia de crescimento pessoal para poder lidar com os negócios, esses líderes de empresas mudarem para lugares isolados na natureza. Sim. Então estou vendo uma corrente, um grupo expressivo de empresários que, para manter seus negócios, eles estão indo para o meio do mato. Isso tem para meu poder aplauso. Acalmar, se desestressar, ter contato com a terra, ter contato com os bichos, né? Isso tem... Exatamente. Há a necessidade de entender, porque é história, e nós concordando ou não, é história, é fato, é o seguinte: o ser humano, quando conseguiu criar todas as estruturas para viver, para formar o que se chama uma cidade, que a água na torneira, que o frio, o calor, dependendo do clima, que o restaurante na esquina, supermercado, médico, escola, né? Lógico, se criaram vantagens que fez o quê? Algo que não existe na natureza, se conglomerar 10 milhões de pessoas no único ambiente, praticamente, né? É um cercadinho de humanos e a natureza do lado de fora. Aí o que aconteceu? A necessidade, o desejo de contato com a natureza não fez trazer alguns animais que se adaptaram a esse tipo de vida, que são os animais domésticos. Então o ser humano se dividiu entre o nativo e o que chamamos, entre aspas, civilizado. São dois grupos que já um não consegue viver no ambiente do outro, se dividiu completamente. Se nós somos jogados lá no meio da Amazônia, nós não sabemos. Não temos capacidade e fatalmente a chance do fim imediato é muito alta. Trazer o indígena e botar num apartamento em Copacabana, o indivíduo simplesmente não vai ter um estresse tal que não vai conseguir sobreviver. E curiosamente, o mesmíssimo processo aconteceu com os animais. Ou seja, trouxemos o lobo, ele foi se acostumando, e hoje em dia o cachorrinho da madame que está no apartamento, o Yorkshire, o Pinscher, ou ainda que seja o cachorro, ele, o que ele fez? Abriu mão da Sibéria,
né? Da vida no mato. Do desafio de Sim. ter que caçar, do desafio de ter que concorrer com seus congêneres, do desafio de frio e calor, para estar protegido do frio e de calor. Tem um remedinho que não tem parasita, tem um alimento ali, e ele fica num ambiente controlado. Sim. E não quer outra coisa. Entender de que a domesticação aconteceu e que os animais domésticos se adaptaram tão bem quanto nós a viver num apartamento. Uhum. E saber de que um apartamento não é uma prisão, é um alojamento. E que a baia do cavalo não é uma prisão, é um alojamento para ele estar protegido, estar alimentado e que ele está super feliz ali, né? As galinhas que a gente tem, eu moro em sítio, ela não se afasta não, ela aqui fica perto da casa porque ela tem comidinha, tem não sei o quê, convive com a gente numa boa e ela está totalmente adaptada a isso, não quer ficar, jamais. Eu moro perto de uma fazenda, ela nunca foge para a fazenda, ela não é boba, ela tem aí o tetozinho para não chover, tem o alimento, tem a água, um ninhozinho para botar os ovinhos e domesticou e houve uma transformação entre o animal selvagem e o animal doméstico. O que nós temos que fazer? Respeitar demais o animal que nasceu na natureza. Tirá-lo da natureza para tráfico, para engaiolar, para o que seja, é como trazer um indígena e colocar em Copacabana. E da mesma forma seria uma tremenda crueldade pegar um periquitinho nascido em cativeiro e soltar na natureza, porque o gavião vai comer na primeira oportunidade. É o mesmo processo, gozado. Sim, sim. É bem paralelo. Então, os animais domésticos são adaptados aqui à domesticidade, não quer outra coisa. Tem proteção veterinária, proteção de frio, de calor, não tem predador, tem o alimento, tem um ninhozinho para ter a companheirinha para fazer. Mas ainda assim me parece que a ação humana tem exterminado uma série de espécies da natureza, né? Perfeito. Então o que acontece? Que nós, como humanizamos tudo, perdemos a noção ampla do que seja o direito da vida, não importa qual seja. Qualquer uma que você imaginar, o direito à vida é pleno. Por que eu digo isso? Humanizamos. O que aconteceu, por exemplo, no Parque da Tijuca, que é o maior parque urbano do mundo, Parque Nacional da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Então, ali estão as espécies nativas que estão desde milhões de anos, que pode ser o gambá, que pode ser a jiboia, que pode ser, enfim, muitas espécies que são dali. E muita gente, quando o cachorrinho tem cria, não sei quanto, não pode sustentar, vai e solta os cachorros ali no parque, que se tornam cachorros selvagens. Sim. O que eles fazem? Mata a fauna nativa. O processo em países desenvolvidos nisso aí, como na própria Austrália, a Austrália controla as populações que fogem do controle. Sim. Mas aí vem defesa do animal. Não, o cachorro não pode matar porque está humanizado. Então a vida do cachorro vale mais do que a vida do gambá, que é ele que está aí, que ele o nativo, o autóctono, né, dessa região. Porque nós associamos, humanizamos. O cachorro e o gato ninguém mexe. Os outros bichos despreza. Sim. Né? E isso levou para mim, agora estou falando de Álvaro Blasino, a coisa que mais me dói de todo esse processo a extinção de espécies. Para mim, a extinção de uma espécie é uma morte multiplicada por milhões, porque uma obra de arte de alguém que a produziu aí, não vou entrar nem em religião nem em materialismo, ela está aí, ela existe. Ela levou milhões de anos. É um capital genético precioso, é algo precioso. Ela deixar de existir na Terra é para dessangrar o coração, né? Por obra do ser humano. Já teve outras extinções, nunca por obra de uma espécie própria da Terra. Caiu um meteorito no Golfo do México, caiu meteorito. Ou entre um acontecimento climático, como se sabe na história da Terra, mas por consequência de uma espécie que dizime milhares de extinções, é uma coisa para mim
eu, como ser humano, não me permito nem perdoar. E tem aquele exemplo dos cálculos, né, que se dizem que se a história da Terra fosse um dia, nós estamos aqui nos últimos 4 segundos do tempo de existência da Terra. E já fizemos um estrago assim incalculável, né? Absurdo. Exatamente. Suas palavras são muito apropriadas porque é a realidade, né? Muito duro, mas é mais duro fugir, né? E alguém pode ter o direito de me julgar ou condenar, mas é o seguinte, isso já comentamos, né? No nosso corpo, em algum momento, e algo infelizmente que está crescendo, uma célula do meu corpo pode fazer uma mutação maligna que se multiplica vorazmente, que fagocita meu corpo todo até me levar à morte. Essa célula não tem nenhuma contribuição para o meu corpo, para o meu corpo não tem nenhuma contribuição. Se no processo cancerígeno do meu corpo, por alguma razão científica, médica, eu consigo eliminar as células cancerígenas, o corpo agradece. Sim. E há muitas vezes que isso me leva na cabeça e digo, que paralelismo, por mais que doa, né? Nós somos uma mutação da própria Terra, nos multiplicamos a velocidade espantosa, fagocitamos todos sem dor, se faz extinguir espécies, isso não é problema. Espécies que digo não são de animais, de árvores, tem espécies aí que estão... Sim. Não contribuímos nada para a natureza, só fagocitamos. Quando fala fagocitamos, é uma expressão. Comemos. Retiramos, o extraímos. Sim. Destruímos, comemos e acabamos com o que tenha pela frente. Ocupamos toda a Terra, são raríssimos lugares que o homem já não chegou como metástase. Não nos reconhecemos como agentes agressores. Esse talvez seja o mais grave de tudo. A célula cancerígena, o sistema imunológico não consegue detectar que ela tem que ser eliminada. Nós não nos auto-identificamos como agentes agressores com todos os números que temos. Como que fechamos os olhos para isso? E somos absolutamente insensíveis à extinção de espécies por nossa causa. É um crime doloroso demais para deixar passar. Ou seja, viramos as costas para a natureza. Como você muito bem colocou. Olha que coisa interessante. Tanto a filosofia, como a sociologia, como todas as ciências do conhecimento, nenhuma só fala do ser humano. Sim. Não, peraí, deixa eu estudar de onde a gente vê quais são as leis que existem para me entender melhor aquelas mesmas leis que eu tenho. Não são diferentes. E fica rodando, querendo entender, sem ir na base das regras do jogo. Ali estão. As regras do jogo existem, são muito claras. Para cada espécie tem uma. E elas vêm desde o embrião, porque é a única forma da primeira célula do espermatozoide com o óvulo. Ali já está a regra do jogo, porque essa espécie vai ter regras para ser cumpridas. Nós não estamos nem aí para isso. Mas se eu lembro de um episódio que quando eu era criança, não consigo estimar a idade, mas acredito que seja lá pela casa dos 12 anos, e hoje eu estou com 40, e eu lembro que numa noite estava passando o jornal na TV, e eu lembro do apresentador anunciar que uma determinada raça de hipopótamos tinha deixado de existir. E era a última imagem daquele hipopótamo vivo. E aí passou ali alguns segundos mostrando, né, aquele hipopótamo tinha sido gravado ali, feito filmagens dele. Como não houve reprodução, houve uma caçada e extinção, até gerar essa extinção, ele foi o último macho que restou.
né? E aí ele, pela idade, né? Enfim, pela função natural da vida, ele morreu. Era o final. E é aquilo que você falou, né? É uma obra de arte da natureza que deixou de existir. Para mim é impactante. Eu fico paralisado de não sei encontrar o adjetivo da dor que causa saber que isso é uma obra de arte. Você pode ter a religião que quiser, não tem problema. Mas eu pergunto, tá perfeito, porque eu sou assim, dentro de mim, dentro da minha vida, tem uma coisa chamada respeito. Mas vamos pensar realmente. Então, as 8 milhões e meio de espécies que existem na natureza, que origem, que finalidade, que função tem? É para se jogar no lixo? Será? A natureza é parte do nosso paraíso. E simplesmente dizer, não, vamos fazer uma hidrelétrica, não sei o quê, arrasa com tudo. Me parece que é uma irresponsabilidade, sinceramente, uma tremenda irresponsabilidade, e que vai ter um preço, lógico que sempre terá. Isso aí, nós tanto nos humanizamos no mau sentido agora, que você vai concordar comigo o seguinte: se amanhã no Museu do Louvre pega fogo e se incendia o quadro da Mona Lisa, vai ser notícia por 3 meses no mundo inteiro. Sim. Sem desprezar a qualidade de mão, mas uma espécie que extingue hoje, e eu, com todo respeito, para mim, uma coisa que a natureza fez de alguma maneira, materialista ou religiosa, que ela desapareça irreversivelmente, para mim é uma coisa atroz. É uma coisa atroz. E por culpa nossa, muito mais ainda, porque o sentimento de culpa, porque se cai um meteorito, eu não consigo segurar o meteorito com a mão, aí bom, fazer o quê? Mas se é por culpa minha, da minha espécie, da minha geração, eu acho isso aí simplesmente fechar os olhos para uma coisa que nós não temos perdão. Sinceramente, ver um cara com a motosserra derrubando uma árvore centenária para vender, e sabendo que isso vai se extinguir porque cada vez tem menos, é terrível. E ao mesmo tempo entender de que esse cara está preso a uma estrutura que acabamos de comentar, porque ele entre a ética e viver, ou eu tenho que viver de alguma coisa, que se dane. Ele está preso também. Você, um cara mal intencionado, sim, tudo bem, mas ele está preso. O cara que mata as baleias em determinado lugar porque o que tem para comer, ou que mata um animal, enfim, chega um momento que se temos 8 bilhões, 16 bilhões de pratos de comida para fazer, cada um se vira como pode, e se chega um momento que não tem com que, ele vai violar a ética e ele vai arrasar com o que tiver pela frente, e é isso que nós estamos vivendo. Eu estou lendo um livro do Yuval Noah Harari, que ele fala sobre, um livro chamado Nexus, e ele fala sobre os sistemas de autocorreção da ciência, que a ciência, quando chega numa informação, há outra colegiado, uma outra grupo de cientistas que, com o tempo, estudando aquela determinada informação ou descoberta, eles vão corrigindo os pontos, né, e evoluindo aquela nova informação que a ciência traz. Eu lembrei disso pelo seguinte: será que é possível que a Terra ela tenha um mecanismo de autocorreção? Ou seja, ela, ao perceber que existe essa superpopulação no planeta, de um bicho que mora sobre ela, né, como se fossem terminais nervosos do próprio corpo da Terra, que se expandiram e se descontrolaram e estão fazendo o que estão fazendo hoje. Será que em algum momento o senhor acredita que haverá um mecanismo de autocorreção, ou seja, vamos ter que controlar essa quantidade de pessoas aqui? É uma pergunta que é complicada pelo seguinte: você é duro, tá? Muito duro o que eu te dizer, mas se eu pego um câncer, sim, vou ter a esperança de que meu corpo se corrija. A esperança cada vez é menor, uma vez que vai se formando metástases e tudo. O grande diferencial, aonde que está vamos dizer assim, o imperdoável? É que a célula cancerígena ela não pensa, mas nós temos discernimento, nós temos o direito de corrigir, de corrigir o rumo. Estamos falando do tema mais grave
que possa existir no planeta Terra neste momento. Já falei isso várias vezes, não há nada, nenhum tema mais importante do que pensar e saber que se somos pensantes temos que mudar o rumo, porque isso aí é fatal para as futuras gerações, como falamos no outro podcast, é fatal. Isso aí quantas informações chegam? Porque aí você comentou uma coisa importante, a ciência, ela se... E não vejo nada de errado, se aparece uma descoberta hoje, uma informação que conflita com a anterior, perfeito que se corrija, né? Durante muito tempo se falou que o ovo era um inimigo porque está produzindo colesterol, hoje se sabe que não, está perfeito corrigir. Se hoje, para isso estamos cada dia tentar melhorar. A ciência não tem culpa de rigorosamente nada. Quem tem culpa é que a ciência não tem o poder de decisão. Ela é um informativo, mas não é um executivo nem um legislativo. Então, a ciência está dizendo, não tem mais o que duvidar, que o momento é terrível. Como fugir disso aí? Como fugir de uma coisa que está nos nossos olhos, que o trem vai bater feio? O trem vem para o muro, está aí, ele não está vendo o muro e vai bater. Então, não é dramaticidade, não é negativo. Não tem mais espaço para dizer que isso aí é negatividade, porque a ciência, não, meu filho, não fala em negatividade porque está aqui informação. E nós fazemos um podcast sobre o PIB e a ciência que fala sobre isso. Está aqui os números. Então, está se extinguindo 10 vezes mais espécies do que poderia ser considerado máximo. Admitir, 10 vezes mais. É uma loucura isso. Dizer, vou fazer de conta que não vou viver na cidade, vou lá com o meu restaurante e vão virar de costas para isso aí. É muito ruim. Não podemos sentir orgulho disso. Sinceramente, não podemos sentir orgulho e muito menos não podemos fechar os olhos às consequências que para nós mesmos vai trazer. Porque o ser humano é tudo assim, né? Quando você vê na televisão, precisamos proteger a vida, mentira. Só está falando da vida humana. Mentira. Não tem, não é, você não está falando de proteger a vida, porque os anfíbios estão sofrendo terrivelmente por alterações climáticas, que estão em período de pandemia. Bicho, não, por favor, respeite uma obra de arte. Seja ela qual for a sua origem, ela está aí. Às vezes eu viajo com frequência, e essa é uma reflexão boba minha, mas que eu vou me permitir também falar em banalidade. Entro no free shop, o que tem de que canilhas aí, um perfume que custa fortunas, perfume. Mas esse cara que compra é incapaz de parar para sentir o aroma de uma flor ou de uma fruta pega no pé. É uma banalidade, tudo bem, eu aceito que você diga que é uma banalidade, mas que está errado, tá? Eu digo, não é possível que o ser humano se ateve, sabe, aquela coisa de novo do consumo, de entrar e gastar sei lá quantos milhares em comprar um perfume, e a natureza lhe oferece vários e vários tipos de perfume que são obras de arte que surgiram, que estão aí, que não importa a origem, e que em definitiva o indivíduo, como não custa nada, acha que isso aí só vale o que custa caro. Eu lembro que em um dos episódios, acho que até o anterior que nós conversamos, o senhor se dirigiu às gerações futuras, né, falando, se desculpando pelo que nós estamos fazendo hoje em relação a cuidar do planeta. Né? O que eu sugeriria para gerações futuras, que de repente vão ter menos espécies ainda para observar e só vão ver de informações na internet. Quase vontade de chorar de você ver hoje, em vários documentários, a Antártida se degelando, o Polo Norte se degelando, derretendo, e os ursos polares que não têm habitat mais, não tem espaço para poder se deslocar. E a geração futura, essa probabilidade de você não ver, não ter a oportunidade de saber que existe, que ele está lá, pelo menos que eu veja, ele como tantos, né? E com todo respeito também, porque muitas pessoas muito bem intencionadas, temos a sociedade protetora dos animais. Sim, protegemos
cachorro, e eu tenho, adoro, tá? Cão, gato, cavalo, vaca. Papagaio? Papagaio. Não, tem 8 milhões e meio. E hoje, enquanto estamos conversando aqui, 150 espécies estão indo embora daqui, se despedindo. E eu me permito, repito aqui, nós fazemos isso por vocação. Existe um esforço financeiro, não há nenhum interesse de nenhum ganho de ego ou material. E faço aqui porque tem uma necessidade de externar isso e compartilhar com você, mas com respeito. Se você não concorda, fique à vontade, mas quero exercer meu direito de dizer tudo aquilo que está em mim, né? Que pena que a gente despreze outras formas de vida, que falta de respeito. Se ela não é tão evoluída cerebralmente, ela tem uma função nessa terra, e uma das funções é que você se deleite vendo elas. E é muito interessante esse comentário que você acabou de fazer, pelo seguinte, né? Mesmo que ela não tenha uma estrutura cerebral parecida com a nossa, mas você pega, por exemplo, o próprio cão, ele tem um olfato que a gente nunca vai ter. A gente nunca vai ter. Você pega uma águia, ela tem uma visão que a gente nunca vai ter. A cobra vê o infravermelho que a gente nunca vai ver, a abelha também. E sim, por aí vai, né? Então cada uma tem uma inteligência. Cada um tem. O morcego se guia por um radar que nunca nós vamos ter. Como os golfinhos. E como os golfinhos. Então, a lista é de milhões de coisas que a gente comenta. Então, qual será o melhor caminho? Amar de verdade, agradecer que ela existe ou destruí-la para poder fazer consumo? Qual será o melhor caminho? Pagar para ver de que extinguir 150 espécies por dia não tem nenhuma consequência para nós, até egoístamente estou falando, até egoístamente, não estou nem aí para os bichos. Ainda assim você deveria se preocupar em preservá-los, porque pode ter certeza que quebrar um elo desse tem consequências, né? Na Inglaterra, uma vez decidiram, não, tem muito pardal, vamos pagar não sei quantas libras para cada pardal morto que vocês trouxerem. Veio uma epidemia de gafanhoto, porque o pardal comia o gafanhoto, que foi um caos tão tremendo que tiveram que estimular a reprodução. Mas isso é algo amplamente discutido, já falamos em outras ocasiões, que, desculpa a expressão, que burrice achar que a lagarta que ataca uma plantação de 10 mil hectares é praga. Ela simplesmente, o que acontece? Ela se alimenta dessa planta, põe o nome que quiser, milho, soja, girassol, ela se alimenta daquela planta. Se tem uma planta, tem 10 lagartas. Se tem 10 milhões de plantas, ela é natural que tem alimento demais, ela vai se multiplicar, é uma coisa tão natural, entender isso? Uhum. Não, a praga, não, meu filho, a única praga é a gente fazer uma coisa que na natureza não existe, que é uma monocultura de 10 mil, 5 mil hectares. Eu fui chamado para dar uma assistência numa cidade que se chama Querência, bem lá no norte do Mato Grosso, perto do Xingu, né? Uhum. É Amazônia, pré-Amazônia. Cheguei e, sem exagero, devo ter andado 40, 50, 60 quilômetros sobre a soja. Descobriram lá que a terra é boa para soja. Quilômetros de soja. E uma coisa que não quero deixar de comentar aqui, que me parece fundamental, né? Até ontem, e ainda estão aí vivos, os nativos, eles têm uma conduta impecável de respeito para o meio ambiente onde vivem. Exatamente. Controlando sua natalidade para poder viver em harmonia. Que coisa mais emocionante. Sabe o que o pessoal lá quer? Eles são preguiçosos. Por quê? Quem disse que nós somos melhores querendo devastar tudo para ganhar, para comprar ouro? Quem disse que nós somos espertos? Eles defendem sua cultura, conviver com sua família, criar seus filhos e amar e respeitar o meio onde vivem.
por que aconteceu esse momento trágico de haver uma mutação genética de comportamento, onde veio a voracidade digna de uma célula cancerígena? Por que a gente não toma consciência disso? Chega de querer fagocitar tudo, comer tudo, invadir tudo, como se fôssemos únicos donos disso aqui. Por que não entender de que eles, nativos do mundo inteiro, aonde você for, as comunidades nativas, todas têm claro respeito, convívio e preservação do meio onde vivem. E nós, espertalhões, dizemos que não, o que fazemos é trabalhar como? Desmatando, cortando, extinguindo. Eu acho que se não fizermos um ato sincero, sem agressividade, mas ao mesmo tempo com consciência do que estamos fazendo, é incrível que não se pense de que não há nenhum motivo de orgulho da forma como estamos tratando a natureza. Nenhum. De todas as espécies, todas estão com 25, 30, 35% de chance de sumir. É terrível isso, né? E é para amanhã. E aquele podcast que fizemos pedindo desculpa ao futuro, essa é uma das ingredientes que eu mais quero dizer. Desculpa, você tem muitas coisas que não vai ver por nossa própria culpa. Eu, quando tinha 8, 10 anos de vida, nasci no Uruguai, num bairro que se chama Vila do Cerro, um morrozinho que tem lá, que é a beira da Bahia em frente à cidade de Montevideo. Eu ia com meu pai para pescar peixinhos ali, que são peixes de água oceânica. Hoje não existe nada, zero forma de vida, zero, só lixo. E enquanto em 60 anos para a Terra, gente, nós não temos na noção temporal de como que isso representa nada, absolutamente nada. E assim como tudo, onde a gente vê notícias também, pescadores de qualquer lugar estão dizendo: não consigo mais sustento, porque cada vez menos peixe, cada vez menos produto, e assim estamos entrando num parafuso de autodestruição, porque cada vez, por nossa culpa, nós não controlamos. Assim, estamos num momento crucial, claro, porque tem 16 bilhões de pratos para apresentar todo dia, mas se a gente não fizer para ontem o entendimento do respeito pela natureza, não como forma genérica, mas como forma real de que estamos extinguindo espécies, me parece que está muito evidente de que o caminho está muito errado. A protetora dos animais não se preocupa quando há um campo aí que vão plantar e que colocam agrotóxico que no subsolo tem muito mais vida do que em cima do solo. Vai arrasar tudo, não importa que é um percevejo, qual é o problema? Mata, porque nós somos donos da vida dos outros, mata. Eu ouvi um comentário a respeito disso, de que as minhocas presentes no solo levam nutrientes para a raiz da planta, que por sua vez captam aqueles nutrientes e despejam isso no fruto, lógico. Naquele legume, naquela verdura, que a gente está matando as minhocas de tanto agrotóxico e está afetando a qualidade do alimento. A interação na natureza é uma coisa tão fascinante, a interação, né? Outro dia eu estava lendo um trabalho que é inacreditável, me pareceu assim fascinante. É o seguinte: tem os vegetais e os animais. Dos animais tem os herbívoros, né? Então, o fruto digamos assim, da não absorção, que são a urina e as fezes que saem, poderia ter sido por vapor. Não, a natureza já se formou de tal maneira que ele retribui aquilo que comeu com a própria urina e as fezes que ele vai depositando no ambiente onde ele come, de forma a fazer um ciclo um ciclo de comum interação, né? De um se alimentar de uma coisa e em sua vez retribuir com alimento para a planta de outra maneira. E se criou, existe a urina,
E as fezes do animal, com alto poder de adubo, de fertilizante, de alimento, para que essa coisa fique em perfeita harmonia e equilíbrio. É fascinante. Esse exemplo, o que é? É um bicho específico? Não, todos os animais. A vaca, o cavalo, enfim, a gazela, o leão, o que seja. As fezes dos animais e a urina são elementos nutritivos para as plantas, de forma que fica um ciclo muito simples de entender, né? As hortas que usa? Se não usa químico, usa o adubo do gado, o adubo da galinha, para colocar de novo na horta para que a planta cresça com saúde. É uma coisa interessante. Sim. E esses dejetos do animal poderiam ser gases, poderiam ser de outra maneira eliminados, mas isso porque existe essa interação fantástica. E esse virar de costas para o mundo que nos acompanha, para as espécies que convivem com a gente, e não respeitá-las é um dos elementos mais perniciosos que nossa era recente causa, sabe? Queria externar essa dor e essa consciência e esse compartilhar e esse deixar à vontade para comentar se achar que estamos banalizando demais, mas os números, a ciência está dizendo que é complicado. Fizemos escolhas muito erradas. Estamos fazendo a raiz, talvez, o problema seja o excesso de população e o excesso de ganancioso, mas especificamente nesta ocasião queria falar sobre, agora já não o perdão ao outro, como fizemos no outro projeto, a futura geração, mas sim o perdão àquelas espécies que estão sofrendo porque nós estamos causando esse sofrimento, diminuindo o habitat natural, diminuindo a possibilidade dela dar continuidade a todo um processo, né, de milhões e milhões de anos, né, no qual no último 4 segundos do ano, que é o nosso piscar de olho da nossa existência na Terra, estamos causando tudo isso aí. Única espécie em 4 bilhões, 3 bilhões e meio que existe vida na Terra, causadora de extinção de outras espécies por excesso de consumo, de ganância, de invasão, ou o nome que não queiramos dar, né? Eu vi um comentário nesse sentido de que um cientista falando sobre isso também, que dificilmente existe um outro planeta neste universo igual à Terra, né? Então, em função da história da Terra, a quantidade de meteoritos que caíram aqui, que trouxeram minerais e outros elementos e outras moléculas do espaço, a quantidade específica de acidentes que aconteceram aqui no decorrer desses bilhões de anos, a combinação específica de tantos elementos químicos fizeram com que existisse este formato de vida aqui, que mesmo que a gente encontre um outro planeta que seja parecido, esse outro planeta, assim como cada ser humano, tem uma história de existência, e lá aconteceram outros fenômenos, outras coisas que não dá para dizer que pode ter um humanoide ou um papagaio ou um cachorro, uma coisa da mesma forma que tem aqui, porque são momentos históricos do universo diferentes. Então que esse planeta é o único desse formato que existe no universo, e que se a gente estraga essa casa, não tem outra casa para ir. Digamos assim, que o universo, a gente nem sabe os limites que não seja o único do universo, mas que seja do alcance dos nossos aparelhos de, enfim, toda a parafernália de, né, de visibilidade do que podemos alcançar do universo. Mas eu fico assim, pasme, né? Tenho aí um super rico que não sei o nome, nem me interessa, e se eu soubesse não mencionaria, de vergonha de repetir isso. Eu disse, não, tá tranquilo, vamos mudar para Marte. Digo, como? Vocês já viram fotos de Marte? Você gostaria de morar lá? E quer dizer que então você tem uma casa onde mora, né, no seu pai, e diz, não, destrói, acaba, não faz manutenção, arrebenta, sabe, incendia,
Porque depois a gente vai lá, sei lá para onde, no deserto do Saara. Mais ou menos esse raciocínio. Que contraste entre uma riqueza trilionária e uma estupidez tão grande. Em vez de dizer, vamos cuidar, não cuida. Continua arrasando para ganhar mais dinheiro, né? E aí depois a gente muda para Marte. Sim, vamos levar 8 bilhões de pessoas para Marte. Você com 4 mais 4, 5, tomara que vá hoje, porque dizer que Marte pode ser um lugar sequer para ser pensar cogitado é patológico, é triste, não? Mas que é uma patologia que tem preço altíssimo, porque enquanto você não, continua desprezando. Depois a gente encontra a solução. Como um foguete vai lá viajar 30 anos para chegar em Marte, não sei quanto tempo leva, para viver num lugar inóspito, horrível, e que para ver se a gente consegue, o que encontramos lá para destruir, para ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, né? Que longe que estamos de compreender de que precisamos abrir os olhos e acordar, né? Muita gente diz, não, tem muita gente, como o próprio Elon Musk, que tanto se menciona, cuja fortuna são 4 bilhões de dólares. Ele precisa sobreviver, não, mas ele gera emprego, tá? Tá, que bom que gera emprego, né? De todas formas, não precisaria ter uma fortuna dessa, porque se por mais utópico que pareçamos, se ele tivesse a humildade de dizer, não, quero o que eu preciso para vir, eu garantir meus filhos, e o resto vamos buscar forma de dar felicidade para outros, né? Eu também estava vendo aí Neymar, não sei quanto, 300 milhões de dólares, tá? Ele gera emprego, não? Mas se puder ganhar mais 500, ganha. Se puder sonegar, se puder fazer isso, para que isso aí? E que conexão direta tem com desprezo com as outras formas de vida? Total. Mesmo que você pense que não. Estamos nessa, como se faz, uma roda viva onde todos esses ingredientes se intercomunicam para gerar caos, né? Esse é o momento atual. Ou abrimos os olhos, ou atentamos que isso acontece, ou deixamos rolar, pagamos para ver, e quem sabe o preço depois seja o arrependimento, né? Bom, só para encerrar, para não ficar longo demais, todo esse contexto faz o seguinte: nos inibe, nos complica, nos atrapalha para ir no diagnóstico. Porque agora tudo que estamos tentando fazer é tratar sintomas, né? E o diagnóstico não é tão complexo, não é tão complicado. O erro está em nós, por duro que pareça. O erro está em nós, que se você é religioso, Deus nos deu a capacidade de raciocínio. Se você não é religioso, não importa, temos um cérebro que nos faz pensar, não muda nada. Mas se pensamos errado, ou se temos uma certeza e depois agimos de outra forma, tomados por leis que se deterioraram e que nos conduziram para uma coisa errada, se não entendemos isso, não sei que coisa mais grave possa ser para ser tratada do que isso que estamos falando hoje e que a gente vem falando nos diferentes episódios. Eu vou ficar depressivo por isso? Não, porque eu vou tentar tirar minhas energias para chegar aqui e tentar passar aquilo que eu penso da forma mais honesta possível, né? E, repito, nos ajuda muito se você puder se engajar ativamente, seu like e tal, que a gente nunca gosta de ver, porque isso aí toda vez fala a mesma coisa. Não é para nos ajudar a ficar mais rico, não estou nessa aí não, senão estaria negando tudo que eu estou falando. Não, eu tenho meus meios de vida, isso aqui é vocação. Muito importante que você nos ajude, né? Que você seja participante ativo, se você achar que é interessante aquelas determinações do YouTube para poder ajudar a espalhar, e apenas se você considerar que é válido se unir a nós, né? Mas com o máximo respeito da sua liberdade e suas decisões, né?
Excelente, excelente. Álvaro, eu quero agradecer por mais uma vez estar aqui com você nesse bate-papo. Eu penso que todo mundo que assiste os vários episódios que a gente tem aqui no canal sempre vão pegando várias expressões de tudo isso que você traz, sentimentos desses assuntos que você aborda, um pouco desses seus estudos, que eu tenho certeza que você faz com o coração e faz porque quer estar atualizado e atento e contribuindo e compartilhando para poder ajudar a conscientizar mais pessoas. Então, muito obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado por esse carinho. Aqui eu me permito externar minha gratidão à sua pessoa, à sua contribuição, a tudo que a gente vai caminhando junto. Nem tudo é por acaso, né? Essa junção tão perfeita, né? Entendimento recíproco, de fazer as coisas com pureza, é uma coisa que dá É gostoso, né? É gostoso, né? Muito grato, se me permitem, só ao José Luiz, que é nosso grande escudeiro aí em toda a parte tecnológica de inserção e tudo, tem sido uma pessoa maravilhosa também. Então é uma equipe toda engajada em praticar o bem, nada melhor. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assiste. Então até o nosso próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço a todos.